Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados. Eu me chamo Ana Paula. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2016. Já estamos na metade do mês de fevereiro e estamos aqui. Amém. Amados, eu não vou me alongar muito, vou entrar direto no tema. É um tema curioso, é um tema importante. E eu, Ana Paula, eu acredito que o que eu vou ler aqui, a Igreja de Cristo não vai estar participando. É um evento que não é reservado para aqueles que hoje temem a Deus de todo o coração. Amém? Mas a gente precisa ter entendimento das coisas. Hoje nós estamos praticamente como sentinelas nessa terra. O tempo da graça está acabando, a gente já está vendo a porta se fechando aos pouquinhos. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso, meus irmãos, que Deus ele não fechou a porta de uma vez só. Ele como que está nos dando como que tempo para a gente ainda lutar com fé, coração até o final. Conto rapidinho, mas muito rápido mesmo, testemunho para os irmãos, para vocês entenderem como que Deus está agindo ainda. Creio que nós cristãos temos que ter sensibilidade para observar o mover de Deus, atraindo os corações para Ele nesses últimos dias. Eu moro na Itália, muitos sabem, outros não. Quando eu cheguei na Itália, eu era muito piolho de cinema no Brasil. Então, assim, eu estava afiada, né? Atualizadíssima. Tudo quanto é filme que saía, eu corria para assistir. E, assim, não escapava nada. Era o meu hobby, era isso. Eu ia com a minha irmã, a gente ia para o cinema. Quando eu cheguei na Itália, Deus ele me trouxe para uma cidadezinha bem pacata. A minha cidade é pequena, é pacata. O cinema mais próximo que eu tenho da minha cidade fica meia hora. E chegando lá, aquele cinema é velho, todo sem estrutura. E se eu quiser falar de cinema de verdade, eu tenho que ir 2 horas de carro. Então, assim, a gente ficou naquela situação durante uns bons anos. A gente ficou mal, né? Totalmente sem ver filme, tudo. E depois de uns anos passados, meu marido ele foi virar instalador da Sky Itália. E aí ele acabou que a gente assinou também, a gente tem até hoje. E aí eu tenho, né, a opção de filmes. Então, assim, tudo quanto é filme que sai no cinema vem para a Itália, vem pela Sky. E a gente tem condição de, então, acompanhar praticamente, depois de um mês que sai no cinema, a gente assiste em casa. Por que eu estou contando isso? Porque, ainda assim, eu no início, né, ainda sempre acompanhando os filmes, minha irmã falando, nossa, hoje eu fui no cinema, vi filme tal. E eu olhava que nem época de lançamento na Itália, faltava 2, 3 meses para estrear. Então, muitos filmes, eu observo que a Itália demora mesmo para colocar, tem filme que ela nem coloca e tal. Então, a gente ficou meio assim, mas ok, né? Por que eu tô contando isso? Porque eu vejo que Deus, nesses últimos anos, desde o ano mais ou menos de 2012, enfaticamente falando, eu tenho observado filmes apocalípticos, filmes que de algum modo retratam tempos de destruição através de cataclismas, né? Então isso tudo acaba levando a gente a ficar um pouco apreensivo. E Hollywood começou a lançar alguns filmes mesmo apocalípticos, entre eles a gente vê aquele filme Noé, que eles falaram Noá. A gente viu o filme agora Rei e Rei, né? Saiu o filme também agora, como que chama o filme? Left Behind, com Nicolas Cage, Deixados para Trás. E nessa brincadeira, esse filme Deixados para Trás, do Nicolas Cage, ele já saiu tem quase 2 anos, praticamente, pelas contas por alto. E eu, na época que eu vi que ia fazer esse filme, eu vi o trailer em inglês, em português, fiquei louca aqui. Eu falei, meu Deus, esse filme meu esposo tem que assistir, porque ele fala sobre o arrebatamento. E fiquei aqui, só Deus o sabe. E aconteceu que passou e nada desse filme saiu nem no cinema italiano, nem no cinema. Aí eu consegui arrumar um jeito de assistir em português.
E meu marido assistiu esse filme comigo em português, deve ter o quê? Umas 3 semanas atrás, a gente assistiu no telefone, pequenininho. Não, assistiu na televisão, assistiu esse filme, só que em português, eu ia traduzindo para ele, enfim. Deu para ter uma ideia daquilo que era o filme, eu fiquei toda alegre. E aí, para minha surpresa, quando foi 3 dias atrás, eu vou olhar, assim, curiosamente, né, no pay-per-view, aí que tá lá, Left Behind, do Nicolas Cage. Uau, agora saiu, mas tanto eu já assisti. Mas aí, meus irmãos, é que vem um milagre. Eu acredito que isso é a mão de Deus poderosa. Eu acho que a gente não pode deixar de testemunhar as coisas. Apareceu o filme Quarto de Guerra. Tem uma semana, 2, quase 3 semanas que eu tô ouvindo alguns irmãos falando: Ana, esse filme é bonito, esse filme é bom, esse filme é bacana, que não sei o quê. E aí não tem nada dele, tem só os trailers dele na internet, mas o filme em si não tem. Então, assim, eu confesso que humanamente eu nem imaginei que esse filme ia parar na Itália. E para minha surpresa, ontem, dia 14 de fevereiro, mexendo na televisão, tava lá o filme à disposição, Quarto de Guerra. Aí eu não hesitei 2 vezes, já falei com o esposo: eu não quero comprar esse filme, a gente não compra não, mas esse aqui a gente tem que ver. E ele é um homem muito manso, muito tranquilo, muito gente boa. Não, tá bom, compra. E aí, meus irmãos, ontem meu esposo assistiu o filme Quarto de Guerra comigo. É um filme 100% cristão. É um filme literalmente inspirado pelo Espírito Santo. É um filme que realmente mostra o poder de Deus através da oração, através da vida de quem realmente é sincero com o Senhor na sua vida cristã. E antes de ver o filme, eu saí assim fora da minha cozinha e eu orei a Deus e falei: Deus, o Senhor sabe que eu não tenho poder humano com palavras, argumento, para chegar a apresentar o Senhor para o meu esposo a ponto que ele vai se comover, vai se arrepender, vai ver a diferença. Mas eu tenho certeza que esse filme é uma pregação do Evangelho muito bonita, muito profunda. E que o Senhor, Espírito Santo, quebrante o coração dele, faça a diferença. Porque o meu temor, meus irmãos, é que o arrebatamento está às portas e que ele fique. Meu esposo é um homem muito bom. Ele nunca pensou nele. Não é um homem que vai para bar, que vai tomar uma cervejinha antes de vir embora para casa, ou até um café. Ou um que pega o dinheiro, fuma, ou vive para si mesmo com seus hobbies. Nunca me deixou faltar nada, nem a mim, nem aos nossos filhos. Sempre a família é em primeiro lugar para ele. E é uma pessoa muito humilde, muito boa. E tem 10 anos praticamente. Agora em 2017 faria 10 anos que eu tenho falado da minha fé, do meu Jesus para ele. Então, assim, água mole em pedra dura, que tem batido todos esses anos. E eu tenho orado, temos orado, pedindo a Deus a salvação na vida dele. Todos os sonhos que eu tive de catástrofe, alguns ele estava, nunca foi atingido, nunca vi um sonho com ele sendo atingido pela ira de Deus. Isso me encheu de esperança. E ontem aquele filme eu vi que ele assistiu com tanta vontade, sabe? Ele assistiu com tanta atenção. E o belo no filme é que tinham homens orando, homens chorando, falando com Jesus. Falou, sabe, é um filme muito lindo. Eu aconselho a todos a assistir, Quarto de Guerra. E nessa brincadeira, nessa história, meus irmãos, eu creio que Deus plantou uma semente no coração dele. Teve um momento no filme que o moço se arrepende e ele não arrependeu, ele estava com uma moça quase traindo em adultério a sua esposa. E enquanto ele estava com a outra mulher lá no restaurante, a esposa dele sabia. Ela se colocou a orar e falou: Deus me ajuda, faz por mim, me ajuda, me perdoa. Ali veio uma diarreia no moço, né? No restaurante, ele começou a vomitar, passou mal e não deu certo, né? E dali Deus foi agindo na vida desse casal, transformou completamente. O filme é muito lindo, muito lindo. Então, assim, deu para ele ver, né? O homem macho, chorando diante de Deus. Ele viu a realidade, né? Então, amados, por que eu conto esse testemunho?
Porque Deus, ele já tem agido na vida de muitos que estão ainda aí, né, sem entender, a ficha não caiu. E eu creio que esses pequenos milagres, porque eu chamo de pequenos milagres, eles são Deus atraindo a pessoa para Ele. Eu creio. E eu te dou uma dica para você que está me escutando nesse áudio. Se você tem alguém que você ama muito, alguém especial na sua vida, que você tem orado pela salvação dessa pessoa, eu digo para você, quando você vê os pequenos milagres, você ore mais, você clame mais, você chore mais, você confie mais, você descanse mais. É como a velhinha do filme fala. Ela falou com a moça, ela falou, você tá brigando com seu esposo. A moça virou e falou, meu esposo virou meu inimigo dentro da minha casa, ele é meu inimigo. E a velhinha falou, mas não é com ele que você tem que guerrear, não é contra ele que você tem que se abater, você tem que guerrear com o verdadeiro inimigo que está escondido, se chama Satanás. E eu vou te dizer uma coisa, tem coisa que nós não temos condição de fazer. Quem tem que pegar a partidura da guerra é Deus. Nós simplesmente nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão, reconhecemos que não tem nenhum justo sequer, todos nós pecamos. E aí então a gente clama a Deus pela misericórdia na vida das pessoas e aí Deus faz a parte pesada do trabalho. E realmente o filme é lindo. Então, amados, por que eu estou falando sobre isso? Por que eu estou apontando aqui a testemunha? Eu acho que a gente tem que glorificar a Deus. Eu acho que nós temos que ter sensibilidade no Senhor toda vez que a gente vê algo acontecendo no mundo espiritual, refletido aqui na nossa vida. A gente precisa glorificar a Deus com os nossos testemunhos, e tem um outro testemunho que eu preciso dar, porque eu preciso glorificar o meu Deus, sempre em cima do esposo. O que acontece, meus irmãos? 2 semanas atrás, fechadas, 2 semanas atrás, eu estava com meus 2 filhos doentes em casa com gastroenterite. Aparentemente é uma coisa boba que fermento lático faz passar. E o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um dia de cada vez aqui na Itália. Ninguém tem dinheiro, a cidade está praticamente vazia, a maioria das famílias foram embora e nós ainda estamos aqui e estamos tirando o que pode. Graças a Deus, Deus tem dado a nós o que nós precisamos. E eu falei, foi num sábado, eu falei com meu esposo, eu falei, olha, o remédio dos meninos vai acabar no domingo, hoje é sábado. Então, assim, eu preciso continuar dando isso para eles, que estão na metade do tratamento. Se eu parar de dar, pode recair, porque não ficou forte o suficiente. O intestino deles não renovou a flora bactérica, né? E eles vão voltar a recair. Aí ele ficou calado, foi trabalhar. O remédio custava 10 euros. Tem alguns irmãos que estão me ouvindo aqui já ouviram esse testemunho. Mas esses são os pequenos sinais de Deus na vida daqueles que ainda não viram. E nessa história, meus irmãos, passou o sábado inteiro. E eu de manhã, quando ele saiu, bateu a porta, foi trabalhar, eu virei e falei, oh meu Deus, ajuda, provê, Pai, provê o que a gente precisa no dia de hoje. E larguei pra lá, fui fazer minhas coisas, fui mexer com meus negócios, porque, né, não é que eu fico chorando o dia inteiro as minhas necessidades pro Senhor, eu falo uma vez só, Ele sabe. A Bíblia fala que a gente não precisa se preocupar com o que comer, com o que vestir, que Ele é que sustenta nós. Nessa história, passou o dia inteiro. Quando deu umas 4 horas, ele aparece em casa, tinha terminado o dia. Eu pergunto, e aí, tem dinheiro pra gente ir lá comprar o remédio? Não. Falei, não tem. 10 euros, só 10 euros, não tem. Não. Aí eu viro e falo, pede pro seu pai emprestado. Não, pro meu pai eu não quero pedir mais dinheiro emprestado, não, que meu pai fica depois mexendo o saco. Então pede pra sua mãe, tá bom. Aí passou um pouquinho, meus filhos desceu na casa da sogra, eu desci, ele desceu, tava lá, ele pediu a mãe não tinha. Aí depois ele ainda insistiu, mãe, me dá 10 euros, mãe, pela alma dos mortos, eu não tenho, que ela é católica e tudo, ela falou assim. Então, bacana, passou, aí eu assim, olhando o relógio, já era 5 horas da tarde, daqui a pouco a farmácia fechava, no domingo eu ia estar sem esse remédio, na segunda os meninos tinham que ir na escola, enfim. Eu viro pro esposo e falo, olha, vamos fazer uma coisa, pega no banco o dinheiro com a carta, aquela cartinha quando você tem dinheiro no banco, você saca dinheiro, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, mas eu não quero mexer na minha conta bancária, porque o que tá lá é justo para pagar as contas que vão entrar.
a luz, prestação de carro. Então ele é muito equilibrado, é uma pessoa extremamente equilibrada com essas coisas, então ele não gosta de tocar na conta bancária. Mas aí eu virei para ele e falei, mas a gente não pode ficar sem esse remédio, realmente é muito importante. Aí ele fala, mas vamos pegar na segunda, porque tem um cliente que tem que me dar 50 euros, vamos pegar na segunda. Aí eu falei com ele, vamos fazer o seguinte, pega 50 euros no banco agora, porque os meninos também tinham que tomar um leite sem lactose. E eu não tinha esse leite sem lactose em casa. Então eu falei, pega 50, pega 20, pega 30, a gente compra o que precisa. Ele é assim, tá? Então vamos lá. Aí ele entendeu que não tinha saída, né? Aí a gente pega, meus irmãos. Aí ele, então vem comigo. Aí nós fomos, entramos no carro, descemos a rua, tudo. Chegou na porta do caixa eletrônico, ele pegou a carteira, os documentos, né? Onde ele tem o cartãozinho do banco para pagar, para pegar o dinheiro. Na hora que ele pegou assim, tinha uma nota de 10 euros. Tinha uma notinha de 10 euros ali, apoiada. Aí ele olhou assim e falou, amor, ó, o dinheiro pro remédio aqui, tem 10 euros. Eu falei, então tá bom, não precisa preocupar não, então deixa quieto, vamos comprar só o remédio, né? Tanto de fome os meninos não morreriam absolutamente. Aí ele virou e falou, vamos fazer o seguinte, a gente compra 10 euros esse remédio e faz uma comprinha assim de 10, 15 euros justo para pegar esse leite, se precisa de alguma outra coisa a gente pega assim. Vamos lá, né? Porque pagando com a carta no supermercado era melhor do que sacar, porque aqui, eu não sei no Brasil, mas eu sei que aqui caixa eletrônico não libera, tem até a opção 20 euros, 30 euros, mas ele não te dá menos de 50. Ele não te dá menos de 50, pelo menos com a gente nunca deu. Então você tinha que tirar no mínimo 50. Aí beleza, fomos para o supermercado. Quantos detalhes, meus irmãos, porque vocês precisam ver os pequenos sinais que Deus dá. E a gente precisa estar sensível ao agir de Deus nas coisas mais simples. 10 euros na Itália, como 10 euros no Brasil, praticamente. A sensibilidade que você tem é quase essa. Tá, vamos tirar o discurso da inflação que está 4 vezes maior, porém, mais ou menos a sensação é aquela. Então, meus amados, bacana, chegamos no supermercado, aí peguei, foi aquele cestinho, né, porque eu já sabia que eu não ia poder pegar muita coisa, justo o necessário, mas também não podia ficar com aquilo tudo na mão, peguei um cestinho pequenininho e comecei. Peguei um negócio, peguei outro, ainda olhei o sabão, o sabão em pó assim, eu falei, oh, meu Deus, meu sabão em pó tá acabando, tá acabando o sabão em pó. Mas continuei fazendo as coisas assim mesmo, fui pegando realmente aquilo, e aí ele virou para mim e falou, pega aquilo que você precisar, pega aquilo que te serve. Porém, eu ainda segurei, falei, não, vamos tentar deixar o sabão para uma outra opção, para uma urgência maior, porque ainda tem pouco em casa, dá para segurar ainda. É assim, a gente fica com a cabeça assim, sabe? E vamos, rodeia daqui, rodeia dali, peguei uns negocinhos lá no supermercado. Quando a gente estava na metade da compra, que eu já praticamente já estava desistindo de tudo, já estava vindo embora, tentando fazer umas contas na cabeça para ver se eu conseguia pegar um sabão em pó, pelo menos uma caixa pequenininha, dá de cara com o cliente que tinha que dar a ele esses 50 euros na segunda de manhã, dentro do supermercado. Esse homem é comerciante. Então, aqui na Itália, das 4 da tarde às 8 da noite, o comércio abre. E ele tem uma joalheria numa cidade vizinha, 10 minutos daqui. Dia de sábado, nunca que a gente ia encontrar com esse homem na nossa cidade, dentro do supermercado com a filha. Essa que sempre é a mãe que acompanha nesses momentos. E a mãe não estava, a filha estava com o pai. E eu vi ali, na hora que eu bati o olho, eu falei, isso é milagre de Deus, isso é agir de Deus, isso é prover de Deus. Esse homem já dá um sorriso pro meu esposo, já vem na direção dele, tirou a carteira do bolso, já abrindo naquela ansiedade para dar-lhe o dinheiro, entrega uma nota de 50 reais na mão do meu esposo. E ficou ali conversando com ele, coisa deles ali, eu já olhei de rabo de olho assim, cumprimentei o moço e já continuei, fui lá no sabão em pó, falei, eu vou pegar esse sabão. Peguei o que me servia e aí nós pagamos a conta do supermercado com dinheiro, compramos remédio com dinheiro e Deus, ele é detalhado, O que Deus fez? Nós compramos ovos, eu comprei uma caixinha com 6 ovos
E a gente colocou ela por cima na sacola e ele colocou a sacola no banco do carro, uma no chão, outra no banco. E eu pensando que a sacola que estava no chão era com ovo, porque ela estava bem apoiada, bem escorada, não tinha perigo de cair. Chegamos em casa, ele bota o carro na garagem. Na hora que ele foi para fazer a manobra ali, ele, né, com o carro, a sacola cai. Uma sacola cai no chão e é uma altura de uns 20 centímetros, 15, né? Caiu tudo, pum! Aí ele só virou e falou, olha, cata o ovo quebrado, porque quebrou tudo. Tava tudo ali no banco. Quando eu abro a porta, eu falei, oh meu Deus, 6 ovinhos que eu comprei, eu queria tanto ter o ovinho em casa, eu não gosto de ficar sem ovo em casa, né? Aí já fui com o coração assim preocupado, porque toda vez que a gente compra o bendito ovo, se acontece qualquer coisa, ele racha, ele quebra, né? É normal, todo mundo sabe como é que é ovo. Aí na hora que eu abri assim, tirei a primeira sacola, dei ele, e a segunda que tava os ovos tudo caído no chão, tinha só 2 na caixinha. Quando eu vou olhar, meus irmãos, não tinha nenhum ovo quebrado. E a coisa é tão legal que eles saíram da caixinha, rolaram o chão afora e não quebraram. Quando eu juntei aquilo, eu levantei assim, eu estava abaixada para pegar a sacola, eu ajustei, olhei para ele e falei, olha, Deus hoje fez 3 milagres. Fez 3 milagres. O primeiro foi de dar os 10 euros, que a gente nem imaginava que tinha, porque ele nunca tem dinheiro no bolso. Meu marido não tem nunca dinheiro. Todo dia que ele ganha, corre e põe no banco. Corre e põe no banco, porque ele é desesperado com medo que chega e conta para pagar e volta. Então, ele é assim, ele é muito organizado. Então, a gente nunca tem dinheiro trocado no banco. A gente tem umas moedinhas de 2, 3 euros, mas mais do que isso não passa. Segundo milagre, o cliente tinha que te pagar amanhã de manhã. E você nem ia estar aqui, porque ele ia para outra cidade trabalhar, o meu marido também ia sair fora e tal. Então, não ia nem como receber esse dinheiro na segunda. Hoje, dentro do supermercado, uma hora impossível, num momento impossível, você encontrou com a pessoa impossível de encontrar nessa cidade, que te deu dinheiro sem falar nada, já abriu o sorriso no rosto, te pegou a carteira e te entregou o dinheiro. E terceiro são esses ovos que não quebraram. Eu vou te falar uma coisa, Deus parece que às vezes faz de propósito para a gente entender que tem uma intervenção espiritual divina ajudando. Então, meu querido, eu te digo de coração, comece a abrir os olhos para esse Deus que eu sirvo, porque Ele está querendo te mostrar que Ele existe. E eu glorifiquei a Deus, meus irmãos. Eu estou contando esses 2 testemunhos porque você vê Deus atraindo a pessoa com amor. Só falta um sonho. Só falta um sonho contra o tsunami, meteoro, arrebatamento. Aí eu acho que a gente completa, mas eu vejo claramente o agir de Deus devagarzinho na vida dele. E eu creio que é a oração, que é a devoção, que é a fidelidade que a gente tem com Deus. Se você é fiel a Deus, se você se dedica a Deus, Deus, Ele cuida de você. Eu conto de novo porque eu sei que todo dia tem gente nova ouvindo o canal. E hoje Deus está trazendo esses testemunhos e é para a glória dEle. Porque nós estamos nos últimos dias e a porta da graça está se fechando. Eu, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava na porta da cozinha da minha casa em oração. Levantei, li minha Bíblia, como faço, 10 minutos de leitura bíblica, com a graça e a misericórdia de Deus para me fazer entender alguma coisa. Depois eu deixei a Bíblia em cima da mesa, parei na porta da cozinha, que eu tenho uma varandinha que vai para fora, fiquei olhando para as montanhas e orando. E eu devo ter orado umas meia hora, 40 minutos, orei, e orei somente pelas almas que estão pelo mundo afora, perdidas. Orei por esses que estão sofrendo nos cárceres, martirizados, pessoas, crianças que estão sofrendo. E eu chorava, e eu clamava, e eu pedia a Deus para cuidar desse povo, para ajudar, para levantar provisão, para salvar corações perdidos, esses que estavam querendo se suicidar por causa do desespero da vida, que Deus tivesse misericórdia. E fui orando, até esvaziar. Quando esvaziou, eu olhei assim, bem com aquele olhar bem triste, bem doído, falei, oh Deus, igual uma criança, meus irmãos, não foi uma coisa maliciosa, pensada, intencionada. Eu viro e falo, poxa, eu estou aqui chorando, clamando de todo o meu coração e realmente com tanto amor,
por almas, por seres humanos que eu nunca vou ver nessa terra, humanamente falando. Eu nunca vou nesses países, eu nunca vou nessas cidades, eu nunca vou nessas casas onde hoje tem tanta gente sofrendo. E eu tô aqui clamando a Deus pela salvação, porque a minha oração hoje basicamente é 99% salvação, né? E enquanto isso, a minha família inteira tá indo pro inferno, tá se perdendo. Eu falei com uma dor tão grande no coração. E eu estava de perfil, eu estava de lado, olhando assim a vista, né, para fora, de rabo de olho. Eu estava de perfil, eu vejo Jesus sentado, onde eu estava antes lendo a Bíblia, na mesa. E ele estava com um vestido todo branco, todo de branquinho, cabelo grande, a barba. Eu não vi o rosto dele exatamente, mas eu sabia que era ele. Olhei para o rosto dele, mas eu não consigo descrever exatamente o rosto que eu vi. Mas eu sei que ele apoia a mão na mesa como quem bate a mão na mesa, olha para mim. E só o olhar dele, ele fala para mim algo do gênero. Não falou com a boca, não falou com a voz. Mas no pensamento eu entendi o que ele quis dizer. Ele disse para mim algo do gênero: eu tô aqui. Eu tô aqui. E acabou a visão. E ao mesmo tempo, quando ela acaba, eu não acreditei. Eu falei, que isso está acontecendo? Mas eu vi Jesus. Eu vi, foi uma visão. E ele, quando ele disse, eu tô aqui, é como se ele estivesse dizendo, eu tô aqui, Ana Paula. Você pode contar comigo. É eu que faço a obra. Não pense, Ana, que você chorando pelos outros, a sua família vai ficar abandonada, porque eu existo, eu cuido, eu tô aqui. Daquele dia em diante, meus irmãos, meu coração se acalmou assim tanto, sabe? E sim, eu oro pelos meus entes queridos, eu oro pelas pessoas que eu amo, mas eu tô muito em paz, porque eu sei que Deus faz a sua justiça. E Ele vai fazer a sua justiça na vida de cada um de nós. Então, amados, esses são testemunhos de quem realmente confia em Deus. Agora, Ana, como que Deus vai ouvir a minha oração? Eu vou repetir aquilo que eu já sei, eu vou repetir aquilo que Deus tem me confirmado no dia de ontem. Ontem Deus falou comigo muito sobre a oração. Eu vou repetir aquilo que eu vi no filme. Se você que está me ouvindo, meu querido, minha querida, está precisando orar, você quer orar porque está vivendo uma coisa errada na vida, uma causa injusta, ou você está vivendo com alguém que você quer salvação e essa pessoa ainda não caiu a ficha, ou você está sofrendo, ou você está passando aperto no seu casamento. Às vezes o seu marido é um tipo pesado, difícil, cri-cri, pirracento, menino, moleque, ou sua esposa. Às vezes é um tipo meio vagabundo, que só pensa em si mesmo, que vê que você está aí agarrado com tanta coisa, e essa pessoa está pensando só no umbigo dela, está lá, e você está ficando desesperado. Às vezes você está levantando pequenas rinchas dentro de casa, brigando, discutindo. Talvez você está falando com a pessoa do seu modo, tentando fazer ela enxergar o egoísmo, o orgulho, a presunção dela. Talvez é sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia, seu amigo de trabalho, seu inimigo no trabalho, não sei. Talvez é você mesmo que está dizendo, Ana, eu estou orando, e Deus não está fazendo nada, minha vida não muda, eu não sinto Deus me chamando, me atraindo, eu não sinto dor no meu coração, eu não consigo orar direito, eu pego a Bíblia para ler, não passa 2 minutos, me dá fica afobado, largo para lá, não consigo ler, não consigo alinhar-me com Deus. Eu oro, insisto, pego pesado e fica aquela coisa arranhando dentro da minha garganta e eu não consigo. Se eu vou tentar ouvir uma mensagem, só mensagens certas mensagens de correção é que me dão fastídio, porque eu não consigo ouvir, porque me dá comichão no ouvido, mas alguma coisa lá dentro me diz que eu preciso ouvir isso e eu não consigo, enfim. Ana, eu sei que Jesus está voltando, eu estou vendo sinais, eu estou acordado ou acordada, mas quando eu assusto, eu estou desejando casar, eu estou desejando um emprego, eu estou desejando um projeto, eu estou desejando tudo menos desejando a Deus. E quando eu paro para observar, eu estou mais desejoso com as coisas do mundo do que com o próprio Deus. Se você que está me ouvindo está numa dessas situações,
Talvez você fale, meu joelho já está até dando calo, já está até marcado, ferido, de tanto chorar pela pessoa tal, e essa pessoa não faz diferença, eu não vejo Deus agindo. Eu vou explicar para você o que eu aprendi na minha vida com o Espírito Santo, e Deus confirmou através de mensagens de homens de Deus e de esse filme também. Meu irmão, minha irmã, quando nós vamos entrar numa estratégia de oração, quando você pensa, eu preciso falar com o Senhor, eu preciso falar com Deus, não interessa o que é. Antes de você chegar a Deus, você tem que estar limpo, preparado, na postura correta. Deus não é um Deus de qualquer um que chega para Ele e fala de qualquer jeito. Se você tem que chegar um general de um exército, um comandante, você não pode chegar para esse general, para esse comandante, caminhando todo torto, com a calça caindo. Você não pode chegar sujo, com o cabelo despenteado, mas você tem que chegar vestido com decência. Você tem que estar com o cabelo arrumado com decência. Você tem que ter uma postura de respeito, porque tem uma autoridade diante de você. Você precisa falar com ponderância, falar raciocinando aquilo que diz. E você precisa chegar diante dessa autoridade em correção, para que ela possa te ouvir. Meu amado, Deus é Deus, Ele é glorioso. Ele em si é amor, a sua essência é glória e amor e poder e vida e misericórdia. Se você vai diante de Deus, em vez de conversar com Deus, em vez de dizer que realmente quer entender aquilo que Deus está querendo falar para você, você já chega e dispara: Deus, faça com que meu marido se converta. Deus olha para você, Ele fala: mas quem é você? Você sabe quem é você. Você está me pedindo uma coisa, mas você está pedindo o efeito final, o resultado final. Mas eu vou converter seu marido, e você está convertida? Ou você está convertido? Você está dizendo que seu marido te maltrata, que a sua esposa não está nem aí, etc. Mas você está sendo santo na história? Você é justo? Quer dizer, enquanto você está ali chorando, falando com Deus, falando igual um papagaio, Deus está olhando para você e está te analisando. Enquanto você ora, Deus sonda seu coração. Se você fala uma coisa na sua boca, mas seu coração está cheio de outra coisa, Deus está olhando o teu coração, Ele não está nem escutando o que você está dizendo. É claro que Ele está escutando. É claro que Ele está entendendo. Deus, Ele consegue ler o teu coração e a tua boca e os teus pensamentos no mesmo tempo. Não é igual a gente, que quando você chega para falar, a gente presta atenção nas suas palavras. Poucas e raras são as pessoas que conseguem ver a linguagem corporal das pessoas. Poucas são as pessoas que conseguem identificar sinceridade numa boca verdadeira ou falsa. Poucas são as pessoas que conseguem ter maturidade suficiente para discernir: opa, isso aqui não é real, não é verdadeiro, não tem lealdade nessas palavras, isso é falso, isso é hipocrisia. Mas ainda assim, ainda existem pessoas que são tão boas de bico, como diz a gíria, que a gente consegue realmente acreditar quando elas falam até uma mentira. Mas Deus não. Deus, Ele vê o teu coração. Então, quando você vai orar, o teu coração tem que estar em sintonia com as suas palavras. E para o teu coração estar em sintonia com as tuas palavras, ele tem que estar em sinceridade. É como foi o filme ontem. O homem que estava para trair a esposa chegou em casa e a mulher colocou um quartinho onde ela pregou ali as orações e ali ela combateu orando. A primeira coisa que ela faz é pedir perdão a Deus por ela mesma. Ela fala: meu Deus, o meu marido está errado, mas e eu? Eu também devo estar fazendo um monte de coisa errada, eu também devo estar pisando na bola, então eu te peço perdão. Eu nunca parei realmente para orar, eu não dei atenção para minha filhinha de 10 anos e etc. E ali ela se arrepende, ela chora, ela pede perdão e glória a Deus. E o marido chega de viagem, porque ele trabalhava viajando de tanto em tanto. Ele chega, ela tinha saído, a esposa, a filha também estava ali. Ele vai ver o quartinho de oração da esposa. Aí ele lê, né,
as palavras que ela coloca. Em vez dela pedir a Deus qualquer coisa pesada para o marido, ela pede: me ensina a amar meu esposo, me ensina a honrá-lo, respeitá-lo, me ensina a cuidar dele com amor. E ali o coração dele, meus amados, quando vê aquelas palavras, se quebranta. E ali ele rodeando a casa, de repente ele se ajoelha, ele se prostra. E com muitas lágrimas nos olhos, ele pede perdão a Deus, dizendo: eu tenho sido orgulhoso, eu tenho sido egoísta, eu não tenho sido o pai, o marido que essa família merece, eu estou fazendo eles sofrerem. E ali ele rasga o coração diante de Deus, e depois ele fala: me perdoa, me perdoa. E vai pedindo perdão a Deus, e as lágrimas vão descendo e vai lavando a alma. Mais tarde, quando a esposa chega em casa, ele vai e pede perdão para ela, de joelho, pediu perdão para ela, reconheceu, confessou os pecados. O filme é muito verdadeiro, mas é isso que é orar, é isso que é estar em sintonia com Deus. Vocês já devem ter ouvido falar que a oração não passa do teto. A oração do hipócrita não passa do teto, mas a oração do coração sincero passa do teto e vai até o trono de Deus. Você que está aqui me ouvindo, você pode ser a pessoa mais suja, mais pecadora, mais falha, mais viciada, mais orgulhosa, mais arrogante, mais prepotente. Você está vendo isso. E se você começa, que não sei o que, fulano, ciclano e tal, a sua oração, ela não passa do teto. Mas se você começa: me perdoa, meu Deus, porque eu sou egoísta, porque eu sou assim, começa realmente a reconhecer, a sua oração sobe, meus irmãos. A sua oração, ela sobe numa velocidade muito maior do que a da luz. A gente acha que a velocidade da luz é o máximo que a gente pode ver, mas a realidade é que a oração que você tem, ela sincera, ela sobe em tempo real. Você abriu a boca, antes de chegar à boca, ela já está no céu, porque a Bíblia fala que Deus conhece as nossas petições antes mesmo que elas cheguem à nossa boca. Então, meu querido, minha querida, a tática da guerra espiritual, a primeira delas é um coração sincero, arrependido. É quando você reconhece que o primeiro de todos os pecadores é você em questão. E você se arrepende, você pede perdão, você começa a ler a palavra de Deus, você tem que ler a Bíblia. Não entendo o Espírito Santo. Se você tem um coração sincero, eu te garanto que ele vai te dar entendimento. Ele vai descortinar palavras que você não entendia, textos que você não compreenderia, e você vai falar: meu Deus, eu estou entendendo. Quantos testemunhos eu tenho de irmãos falando isso para mim? E Deus vai fazer a diferença. É onde você só vai falar, como eu falei naquele sábado de manhã da medicina, do remédio. Falei: meu Deus, me ajuda, eu preciso desse remédio. Deus só não me deu o remédio, como ele me deu outras 2 bênçãos. E ele ainda me deu uma terceira bênção, uma quarta, né? Que foi mostrar para o meu esposo que ele estava presente em todas as situações. E o belo é que eu estava concentrada no afazer em questão, eu estava concentrada no remédio, eu estava concentrada no supermercado, nas compras. Eu não estava lembrando de Deus naquele momento exatamente, eu estava ali pensando, porque eu não consigo pensar em 2 coisas, ou penso em uma ou em outra. Mas enquanto eu estava ali no afazer, né, na necessidade, Deus estava do meu lado, providenciando as coisas que me serviam. Amado, amada, Jesus está voltando, mas ele só vai voltar para corações sinceros. Jesus não vai levar uma noiva suja, uma noiva marcada, manchada, uma noiva hipócrita. Deus, ele não vai chegar no céu e apresentar para Deus Pai, uma noiva torta. Mas ele quer levar aquela noiva irrepreensível. Sabe o que significa irrepreensível? É que naquele momento do arrebatamento, naquele exato momento que ele vai te levar embora, ele não tem nenhuma acusação contra você, porque você está em arrependimento diante do Senhor. É por isso que nós temos que orar constantemente, é por isso que nós temos que vigiar constantemente, é por isso que nós temos que clamar a justiça de Deus no nosso coração constantemente. Nós precisamos pedir: Deus, dá-me entendimento, discernimento, sabedoria, humildade. Que eu olhe primeiro para mim, para o meu coração, antes de julgar os outros, antes de avaliar outros. É todo dia ter a certeza, meu querido, minha querida,
da sua, desculpa a palavra, eu não sei, porque eu falo duas línguas, então a gente embrulha no final, às vezes fala até uma coisa que não tem nem numa língua nem em outra, mas eu vou falar e os irmãos vão entender. Entenda a sua pequenez, ou o quanto você é pequeno, o quanto você é falho. Todos os dias, abra mão do seu orgulho, abra mão. Às vezes é duro reconhecer que a outra pessoa está certa. Às vezes é duro, porque você já está com o muro levantado há tantos anos que você não consegue nem pensar em abaixar a guarda. Mas às vezes seu esposo ou sua esposa está indo para o inferno porque você tem um muro levantado de arrogância diante dele. Talvez a pessoa que você mais ama, seu filho, sua filha, está indo para o inferno porque você não pediu perdão para ele. Eu tenho que pedir perdão hoje para o meu filho de 8 anos. Eu entendi que eu preciso conversar com meu filho de 8 anos. Das vezes que eu xinguei ele, quando ele estava errado. Das vezes até que eu bati nele. Das vezes que eu tratei ele de modo agressivo, falando que ele não sabia fazer aquilo ali, que não tem jeito. Quantas vezes eu falei, não tem jeito você não, Gabriel. Você é cabeça dura. A gente fala com você, você não escuta. Não é que eu estava falando a coisa errada, mas eu creio que eu estava falando de modo errado. Quantas vezes eu peguei 2, 3 vezes a ele com aquela carinha triste. Parece que ele estava pensando, poxa, eu não presto para nada mesmo. Eu reconheço isso aqui hoje diante dos irmãos, porque isso é difícil. É difícil uma mãe, um pai reconhecer que às vezes, na nossa imaturidade, amado, nenhum de nós está pronto para o céu ainda. Nós não somos pessoas 100% potencializadas em santidade. Nós ainda, nós somos humanos. Então, às vezes, o modo que a gente fala, a gente acha que é correto, porque aquilo vai fazer diferença, mas às vezes, sem perceber, a gente está ferindo pessoas. Pode até ser que não. Mas nesse caso, em caso de dúvida, que é o meu caso, eu prefiro pedir perdão para o meu filho de 8 anos hoje, quando ele chegar da escola. Assim que eu tiver a oportunidade de estar sozinha com ele, eu vou pegar ele e vou falar, Gabriel, me perdoa. Perdoa. E eu vou perguntar, vou falar, tem alguma coisa que mamãe fez com você que te chateou o coração? Pensa, tem alguma coisa que eu fiz com você que foi injusto? Eu sei que meu filho ainda não tem discernimento 100%, porque ele está bem inocente. Agora de manhã ele estava rindo, falando do patinho de fralda. Um menino de 8 anos rindo, porque falou, mamãe, o pato com fralda, o pato com fralda. E ria. Então esse assunto bobo, para mim, é prova de uma inocência. Mas ainda assim, meus irmãos, é um ser humano que tem sentimentos e provavelmente eu não sou a melhor mãe do mundo e com certeza eu machuquei meu filho. Alguma vez eu feri o coraçãozinho dele, eu entristeci ele. Então eu preciso pedir perdão para essa criança e eu vou fazer isso hoje assim que eu tiver tempo, espaço, sem ninguém por perto. Porque às vezes pessoas estão perecendo porque você tá duro. Tá duro, tá dura, tá ali. Não, eu tô certo, tá errado, fulano. Então, meus queridos, minhas queridas, é tempo de consertar. Pessoas estão indo pro inferno, por nossa causa. Então, que nós possamos dizer, como dizia Davi, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. A humildade precede a honra. E nós temos que ser humildes, não pensando na honra, mas pensando realmente em agradar o coração de Deus. Meus amados, por mais que você me fale aqui, Ana, mas você não está entendendo. Eu estou vivendo uma situação que eu não posso perdoar. Eu não posso abrir mão. Porque não é justo. Está tão evidente que não é justo. Eu não posso baixar a guarda. Eu não posso nem dar um sorriso para essa pessoa que ela já vai fazer uma bagunça. Ela vai entender tudo errado. Amados, a humildade, o amor, a generosidade é um dom que vem de Deus, não é nosso. Então, se vem de Deus, você observa qual é a característica desse dom e procura fazê-lo. Deus, ele vai honrar cada um de nós, meus irmãos, é o que eu posso dizer. Deus, ele vai nos honrar.
Ele vai te dar sabedoria na hora justa, Ele vai te dar a palavra na hora precisa, Ele vai te acalmar o coração na hora do nervosismo, Ele vai fazer você até sair de perto de uma pessoa na hora que você está ali para estourar com Ele vai te dar sabedoria para você sair de perto, estourar, estourar lá fora. Se você depositar totalmente a sua fé nas mãos do Rei, do Salvador, Ele vai te ajudar a passar por tudo. Mas uma coisa que eu sei que nós temos que ser é irrepreensíveis. Deus, Ele não pode ter nenhuma acusação contra nós. Nós precisamos ser humildes e não rebeldes. Não é fácil, porque não é nosso. Não é uma característica humana nossa, porque nós, humanamente, somos falhos, pecadores e na defensiva sempre. Mas é tempo de baixar a guarda para Deus. E baixando a guarda para Deus, automaticamente você levanta a guarda para o inimigo. A Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E resistir ao diabo é se rendendo para Deus. Quanto mais você se rende para Deus, mais você resiste ao diabo. Porque quanto mais você se rende para Deus, mais você expõe para Deus as suas falhas, os seus pecados, as suas durezas. E automaticamente mais você se torna forte, porque Deus, Ele te limpa, Ele te lava, Ele te fortalece. Satanás, ele só age numa vida se essa vida tem brecha. Se Satanás, ele olha para você, ele vê o seu orgulho, ele vê a sua mentira, ele vê a sua dureza, ele vê a sua arrogância, ele vê a sua prepotência, ele vê a sua mentira, ele vê os seus pensamentos autodecisivos. Não, é assim, não, é assado. Ele age. Opa, é ali. Quer dizer, a fulana não vai fazer um sorriso pro marido porque estão brigados? Então eu vou fazer ela ficar mais infernizada contra ele. Eu vou arrumar mais motivo para pizzicar ela, para fazer ela ficar nervosa e ele também. Eles vão ser inimigos. Mas se você dá um sorriso com o coração doendo, mas você dá um sorriso, olhando para Deus, baixando a guarda para Deus, Satanás fala: poxa, ela deu um sorriso, e agora? Onde é que eu vou usar uma estratégia? O que eu vou fazer? Ela está ali, humilde, se humilhou, abriu a guarda, o que eu faço? Eu não posso fazer nada, mas eu vou fazer brigar com ela assim mesmo, mas ela vai estar mansa. Ela está mansa, ela está humilde, ela está calma, não vai fazer efeito. Resistir ao diabo. E ele, não tenho o que fazer nesse caso, eu vou embora. E ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Quanto mais você abaixa sua guarda para Deus, mais Deus te faz forte. Quanto mais você mostra a sua vergonha, a sua fraqueza para Deus, mais Ele te faz honrado, justo, vestido em justiça. Ele te veste de justiça. Ele olha para você, ele sabe. Josefina, cismei com esse nome, amém, é o exemplo. Mas ele olha para você, Josefina, se expondo para ele, falando: Deus, olha aqui meus pensamentos, olha o que eu estou pensando, olha aqui, Deus, que coisa terrível, que coisa suja, que coisa pesada, Deus, eu estou pensando nisso com alegria, com prazer, me ajuda, arranca isso de mim. E você expõe o podre para Deus, você clama desesperadamente: me ajuda, mas ele tira aquilo de você e te veste de justiça. Te veste de justiça, te veste de justiça. Atos de justiça. É aí que Jesus, quando voltar para buscar sua noiva, vai olhar para você. Ele vai ver, você está ali, resistindo o diabo, clamando a Deus, chorando diante de Deus, expondo seu erro, sua vergonha, sua sujeira. Você simplesmente está reconhecendo seus pecados. Então ele fala: mas ela está reconhecendo. Ela está pecando, ela está com aquele pensamento ruim, mas ela está lutando diante de meu pai, clamando para tirar dela. Ela está chorando, ela está sofrendo por causa desse mal. Então, aonde que eu vou repreender essa pessoa? Aonde que eu vou repreender essa pessoa? Se ela já está clamando sozinha para que isso seja retirado da vida dela. É lógico, amados. O mundo espiritual, ele também precisa da nossa inteligência. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sabedoria, nós precisamos raciocinar, meus irmãos.
Às vezes é duro, difícil. Mas nós temos que lutar e bater de frente com nós mesmos. É dura a cabeça? Não bate ela na parede. Não bata não. Bata ela no altar de Deus. Porque é lá que Deus vai amolecer teu coração. Se você é irrepreensível, se você olha para suas mãos e você vê que você está fazendo o que você pode e o que você não pode diante de Deus, combatendo diante dele, contra você mesmo, porque é em você que começa o trabalho, é em você que começa o milagre, é em você que começa a obra, Deus, ele vai te fazer, ele vai te honrar. Meus irmãos, Jesus está voltando. Vamos nos preparar com o que a gente pode e com o que a gente aparentemente não pode. Sabe o que a mulher falou no final do filme, quando o marido perguntou para ela, chorando? Ele fala para ela, olha, você sabe que eu quase estava te traindo. Você viu em mim um monstro dentro dessa casa, um homem injusto, sujo, egoísta e tal. Por que você não me abandonou? Por que você não se divorciou de mim? Por que você não me largou? Aí ela virou para ele com lágrimas nos olhos e disse, eu te amo, fulano. Eu te amo muito. Mas mais do que você, eu amo a Jesus. E eu não te larguei por amor a Jesus. Porque é Ele quem me dá a força para pedir a Ele que você seja amado por mim, honrado. Eu não preciso ser feliz por causa do seu amor. Não é o seu amor, não é a sua alegria que me fazem feliz. Mas é o amor que eu tenho por meu Jesus que me traz a felicidade. Então a minha alegria não vem de você, não vem desta casa, esta é uma casa linda, mas vem do meu Jesus. No filme tem um rapaz que era cristão também, falou com esse moço. Falou para ele, você pode vir na academia, você pode fazer o que você quiser, mas quanto a Jesus, não tem força que tenha força, poder, não tem nada que você vai fazer para você vencer. Se a sua mulher está orando, você pode fazer o que você quiser de ginástica aqui, que você não vai vencer nunca, porque é contra Deus que você está lutando. E é assim, meus irmãos, que é a realidade da nossa vida. Essa é a realidade. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, mas comece orando por você mesmo, reconhecendo quem você é diante do Espírito Santo de Deus, com Ele ali, em gemidos inexprimíveis pela sua alma. E tudo vai se ajeitar, pela fé, pela misericórdia, eu tenho certeza. Deus não abandona os seus. A Bíblia fala, pedi ser-vos-á dado. Comece pedindo por você mesmo. Comece pedindo que você seja justo, que você seja humilde, que você reconheça seus males e pecados, que você consiga reconhecer quem é você verdadeiramente. Como dizia Davi, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Amados, é tempo de arrependimento, é tempo de batalha. O tempo está acabando e a gente precisa sair deste mundo com honra, honrando ao nosso Deus com a nossa vida sincera no altar. Amém? Então, meus queridos, que Jesus abençoe a todos, cuide de todos, encha cada um com a graça, com a santa graça de Deus. Amém, amém e amém.